Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma aula de hoje e nós iremos trabalhar então sobre as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas, né? Que são as revoltas populares que aconteceu aí, né, no Brasil, reivindicando a mudança aí no governo que tinha naquele momento, no Brasil colônia. E aí nós iremos, então, ao longo dessa aula, discutir, então, quais foram, então, essas principais revoltas populares, chamadas, então, de revoltas nativistas, porque foram revoltas lideradas pelos nativos e eram revoltas que queriam a independência, a emancipação aí das suas províncias. Então, as revoltas nativistas, movimentos que não tinham como objetivo a independência, mas que muitos desses movimentos, dessas revoltas, demonstrava de uma certa forma a insatisfação com a administração local, ou até mesmo da coroa portuguesa, né? Então, muitas dessas revoltas que aconteceu, muitos desses movimentos, muitos deles não queriam a independência, e sim, né, uma mudança, né, no modelo de administração local que estava acontecendo naquele momento. São exemplos desse tipo de movimento, né? Nós temos, então, a Aclamação Amador Bueno, de 1641, a Revolta da Cachaça, em 1660 a 1661, a Conjuração de Nosso Pai, em 1666, Revolta dos Beckman, em 1684 e 1685, a Guerra dos Emboabas, em 1708 e 1709, a Revolta do Sal, 1710, Revolta dos Mascate, 1710 a 1711, os Motins do Maneta, 1711, Revolta de Filipe dos Santos, 1720. Então, foram revoltas que aconteceram, que nada mais estava reivindicando aqui, né, uma mudança, né, uma insatisfação no modelo administrativo, né, que se tinha naquele momento durante, né, o período do Brasil, né, aí Brasil Império. A revolta de Beckman. A revolta de Beckman, então, aconteceu em 1684 a 1685. O Maranhão era tratado como periferia da área de produção açucareira e a sua produção, então, era, em sua maioria, muito pobre. Essa era a realidade de como se encontravam aqui o Maranhão e que desencadeou a revolta dos Beckmans. Os senhores da região praticavam a escravidão, indígenas abertamente, né? Então, principalmente a esses indígenas, a ação dos jesuítas na região e a proibição de escravizar os índios, reforçada pela coroa, em 1680, acirrou aí, né, os conflitos. Em 1682 foi criada a Companhia do Comércio do Maranhão, com um monopólio de 20 anos sobre o comércio de escravos e de outros produtos. A companhia, entretanto, não fornecia a quantidade contratada de escravos. E aí, gente, cobrava, então, caríssimos pelos produtos em geral. Então, uma das outras insatisfações aí seria, né, com questões econômicas, né? Então, a grande insatisfação aí seria os altos preços, né, que eles estavam, né, aqui cobrando com relação à contratação, né, aí a compra de escravos. A população protestava e os senhores tramaram, então, uma revolta, né, aí em 1684, que ficou conhecida, então, como a Revolta dos Beckman. Eles então tomaram o Palácio do Governo e tomando então o governador como prisioneiro, né? O governador então foi feito prisioneiro. Os padres jesuítas foram expulsos do Maranhão, né? Então a presença da igreja naquela localidade foi expulsa, né? Os revoltosos não queriam
a presença da igreja naquela localidade. As armazéns, né, aí foram saqueados. A tentativa de conseguir a adesão ao movimento dos colonos, que estavam acontecendo lá também, um movimento em Belém do Pará, né? Aí a revolta, então, os revoltosos enviam Tomás Beckmann a Portugal para tentar convencer a coroa de que a revolta era justa. Por isso que, inclusive, essa revolta ficou conhecida como a Revolta de Beckmann. Tomás Beckmann é capturado, trazido para o Maranhão na esquadra com o novo governador, que era o Gomes Freire de Andrade, mandado para executar a repressão. Então, a ida de Tomás Beckmann a Portugal, né, foi pior, né, porque o Tomás Beckmann é capturado e trazido aqui, né, ao Maranhão pelo novo governador. No fim, gente, somente 2 revoltosos foram mortos, né, aí na revolta dos Beckmanns, que foi o Manuel Beckmann e José Sampaio. Os demais seguem, então, para, né, o exílio, que é chamado, então, de degredo. A situação, gente, da população naquela localidade, né, aí era de extrema pobreza na região, né, no qual houve aí essa revolta, e que perdurou até a Revolução Industrial e a Revolução Americana. Agora nós vamos falar um pouquinho da revolta dos mascates. Quem eram os mascates, gente? Naquela época tinha então os vendedores que saíam de cidade em cidade vendendo produtos, né, vendendo coisas, vendendo tecido, alimentos, e aí eles receberam o nome então de mascates, que aconteceu em 1710 a 1711. Os mascates opôs, então, aos grandes senhores de engenho que viviam em Olinda, no Recife, né? E também existia aqui, né, uma oposição com relação aos comerciantes, né, portugueses, né, porque eles representavam aí, né, uma ameaça econômica, né, para os mascates. Com a expulsão dos holandeses, a crise da economia açucareira se tornou, então, cada vez mais evidente. O porto de Recife prosperava e os comerciantes, então, eram credores das dívidas dos fazendeiros. Tudo isso aqui, gente, são relatos, né, do que desencadeou a Guerra dos Mascates. Então, foi principalmente uma situação econômica, uma concorrência desleal. Olinda, então, era a capital de Pernambuco e somente uma vila estava sob a jurisdição daquela cidade na época. Em fevereiro de 1709, uma carta régia elevou o Recife, então, à condição de vila, né? Então, Recife foi, né, aqui intitulado como, né, como vila. Em 1710, o conflito estourou com a invasão do Recife. O governador, então, fugiu para a Bahia e a destruição dos símbolos de sua autonomia, como o caso do Pelourinho, e a Câmara Municipal foram todas destruídas, que era a representação do símbolo de autonomia, né, do governo aqui da Bahia. Aliás, do Recife. Os recifenses também atacaram Olinda no ano seguinte, e aí, gente, houve uma intervenção da coroa portuguesa, que prendeu os líderes da revolta dos mascates e garantiu uma maior autonomia para os recifenses, transformando então a cidade em capitania, né, que seria então a capitania de Pernambuco. Os movimentos emancipacionistas. Movimentos esses, gente, que queria sim a independência. Então, lá eu falei de alguns movimentos, né, que queria aqui só melhores condições de trabalho. Aqui não, esses movimentos que eu vou tratar agora, eles queriam, né, a independência, né, por isso é chamado de emancipacionista. Eles queriam emancipar. Visava a autonomia da colônia ou parte delas, né, surgindo então do sentimento de alteridade. Os colônios são diferentes dos portugueses. Esses revoltosos que faziam parte desse movimento
estavam inspirados pelos ideais iluministas, né, e por movimentos, né, aqui de independência, como foi o caso da Revolução Americana, a Revolução do Haiti e a Revolução Francesa. São exemplos de movimentos emancipacionistas, a Conjuração Mineira, a Conjuração Carioca, a Conjuração Baiana, a Conspiração dos Suassunas e a Revolução Pernambucana. Todos esses são movimentos, né, que a gente chama então de movimentos emancipacionistas que queriam a independência, né? Então esses sim, né, lutaram aqui para haver a independência. A política portuguesa, a subida ao trono de Dona Maria I em março de 1777, levou à derrubada do Marquês de Pombal e todo o ministério. Este movimento é chamado de viradeira, né? Dona Maria I suspendeu as medidas econômicas do ministro, reforçou o poder da igreja, a dependência em relação à Inglaterra. Colônia portuguesa era, né, havia aí um pacto colonial com a Inglaterra, né? Ela expurgou então a Universidade de Coimbra, acusando os alunos e professores de heresia, enciclopedismo e outros crimes. Baixou o alvará proibindo as atividades industriais no Brasil em 1785. Aqui vou ler um trecho do alvará, né, do documento da Dona Maria I, aqui. Fala do grande número de fábricas e manufaturas que de alguns anos, por estar parte, tem difundido em diferentes capitanias do Brasil. Então, foi aí, né, um alvará que ela estava proibindo aqui as atividades comerciais, né, no Brasil, aqui em meados do século XVIII. E aí ela determinou o seguinte, que todas as fábricas, manufaturas ou teares de galões de tecidos, excetuando-se tão somente aqueles ditos tear, ou manufaturas em que se tecem ou manufaturam fazendas grossas de algodão, que servem para o uso de vestuários de negros, para enfardar, para empacotar, todas as mais sejam extintas e abolidas por qualquer parte em que se acharem em meus domínios do Brasil. Então essa, gente, é o trecho, né, aqui no qual ela determinou o fechamento e a proibição, né, da presença de qualquer indústria aqui no Brasil, né, aí em 1785, né, porque ela via aqui as indústrias uma ameaça ao seu governo. Agora nós vamos falar da Conjuração Mineira, que foi também aqui, né, um importante movimento de independência, né, aqui da região. Inclusive nós comemoramos um pouquinho os dias a Inconfidência, né, aqui a Inconfidência Mineira, Tiradentes, né, que foi responsável aqui pela Inconfidência Mineira, e nós vamos falar então um pouquinho sobre a Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789. Apesar da queda na produção do ouro, gente, a coroa portuguesa ela mantinha uma pesada carga fiscal. A coroa, então, alegava que a culpa era do contrabando, né? Aí altas taxas de impostos, né? Então, se cobrava uma taxa muito grande aqui, né, com relação às cargas de ouro, porque a coroa estava culpando que muito ouro estava sendo contrabandeado. Por isso que ela, então, aí aumenta as taxas, né, de impostos. Aí, gente, acontece então a derrama, os homens bons deveriam completar o que faltasse das 100 arrobas anuais de ouro e 1.500 quilos pré-estabelecidos. Então, se eles não conseguissem, né, aqui produzir 50 arrobas anuais, eles tinham que pagar, né, o que estava faltando para a coroa. Aí a pressão da metrópole alimentou a revolta conhecida como Conjuração ou Inconfidência Mineira, que é a mesma coisa. Então, eles não estavam suportando as altas taxas de impostos cobradas pela coroa, por isso, então, que eles resolveram, né, aí a criar esse movimento para desligar a província de Minas Gerais do restante aí, né, do país. Os conjuradores, né, os inconfidentes, pretendiam criar uma república nas Minas Gerais. Então, era desligar,
do restante do Brasil e criar aí uma república, que poderia se expandir para outras religiões. Também foram inspirados aqui nos ideais iluministas, que tinha como ideologia a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E também a Revolução Americana inspirou muito aí, né, os mineiros a revoltar-se contra a coroa portuguesa. Eles queriam que a capital fosse, então, em São João del Rei, e nessa cidade pretendiam, então, fundar uma universidade. Não havia consenso em relação à escravidão, então a proposta era mantê-la. Foi criada, então, a bandeira com o seguinte com a seguinte frase: libertas, quase será também, que significa liberdade, ainda que tardia, né? Então, que eles querem a liberdade, mesmo que seja tarde, mas que ela venha. E aí nós temos, então, né, aqui a bandeira da Conjuração Mineira, né, a bandeira da Nova República, que depois ela foi transformada em vermelho, tá aí no meio. Ainda falando sobre a Conjuração Mineira, o movimento foi denunciado por um compatriota, né, um traidor do seu grupo, que foi o Joaquim Silvério dos Reis, né, que delatou ao governador aqui, que era o Visconde de Barbacena, que os seus compatriotas, seus amigos iam tentar derrubar o governo. Um traidor esse sujeito. Aí a derrama foi suspensa, então. O governador instaurou uma devassa e acusou os conjurados de crime, né, que lesava, então, a majestade, traição ao rei, no caso a rainha, e por ter feito aí a inconfidência. Todos foram presos e os líderes do movimento foram mandados para o Rio de Janeiro. Ainda em Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa faleceu na prisão, provavelmente tenha sido assassinado. Todos negaram envolvimento com a conjuração, menos o Tiradentes, que foi o que teve uma das mortes mais trágicas aí, né, da conjuração baiana, da conjuração mineira. Tanto é que o Tiradentes é considerado como o herói da independência aqui, né, porque ele não entregou seus amigos e ele sozinho assumiu toda a culpa. Em 18 de abril de 1792, condenou os 12 inconfidentes à morte. No dia seguinte, um decreto real mudou a sentença de 11 deles para o exílio. Degredo, gente, significa exílio. Eles foram então obrigados a viver, né, a expulsos aqui do país e a viver em outras terras. Os conjurados foram remetidos para as colônias na África e os religiosos recolhidos ao convento em Portugal. Tiradentes foi morto em 21 de abril de 1792, seu corpo foi esquartejado e foi exposto no caminho do Rio de Janeiro à Vila Rica. E dizem que a cabeça dele foi jogada na praça, né, no centro de Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto. A memória da execução do Tiradentes, gente, que foi orquestrada para servir de exemplo, ficou na memória das pessoas muito tempo, né, porque tamanha foi a violência, né, aqui da morte do Tiradentes. A República, carente de heróis, apropriou-se de Tiradentes, deu-lhes feições de Jesus Cristo e transformou o Tiradentes em um mito. Por isso que o Tiradentes é considerado como o herói da independência brasileira. Esse quadro aqui, gente, é um quadro pintado pelo Américo, que foi pintado em 1893, que exemplificou bem essa ideia que ele queria passar, né, dessa ideia de mártir, né, dessa ideia de figura, né, de Jesus Cristo. Agora nós vamos falar da conjuração baiana, né, ou da inconfidência baiana, que aconteceu em 1798. Havia grandes insatisfação com o governador e os preços altos dos gêneros alimentícios. Inspiravam-se na Revolução Americana, na Revolução Francesa e na independência do Haiti para criar esse movimento de libertação e de independência aqui. A elite intelectual reuniu-se na loja maçônica Cavaleiros da Luz para discutir as ideias vindas do estrangeiro. Mas essas ideias circulavam também nas ruas de Salvador, entre a população mais pobre, negra e mestiça. Daí o nome de conjuração dos alfaiates,
né, ao que é o Guerra dos Alfaiates. Os conjurados, né, os inconfidentes baianos, defendiam, entre outras coisas, a República. Eles queriam, então, a instalação da República aqui na Bahia, queriam se desligar do governo imperial, eles queriam a libertação dos escravos, que houvesse a diminuição dos impostos naquela província, que abrisse os portos para que os baianos pudessem comercializar com outras nações, que houvesse o fim do preconceito racial e que eles queriam mais salários justos, que as portas dos conventos fossem abertas e que desejassem pudessem deixar a vida religiosa, né, que não fosse uma obrigação ficar lá dentro dos conventos. A expansão do movimento para o resto da colônia. Aqui nós temos, então, a bandeira tricolor da Conjuração Baiana, ou seja, da Inconfidência Baiana. Os ideais da Inconfidência Baiana aqui foram divulgados, né, aqui inclusive nos escritos aqui do Luiz Gonzaga das Virgens. Ele escreveu, então, em panfletos aqui quais seriam, né, os ideais que eles estavam brigando naquele momento, né, quais eram os principais ideais defendidos aqui pela Conjuração Baiana. Com isso, gente, em agosto, em 12 de agosto, o movimento estoura, panfletos colados em toda a cidade, especialmente nas portas das igrejas, no qual existia um trecho aí que dizia o seguinte: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Então, esse era uma das frases motivando o povo baiano a lutar aqui na Conjuração Baiana, porque eles queriam essa independência contra a coroa, né? E houve, então, uma repressão muito forte, né, por parte dos soldados da coroa, muitas denúncias e muitas prisões aqui de líderes, né, da Conjuração Baiana. Alguns desses líderes foram mortos, outros sofreram aí suplícios, outros foram mandados, né, para o exílio, alguns foi viver no exílio perpétuo e em colônias que não eram colônias portuguesas. Os condenados à morte foram executados em 8 de novembro de 1799. 3 deles eram alfaiates e 2 eram soldados. O quinto condenado à pena capital foi o ourives, Luiz Pires, fugitivo. Jamais foi localizado aí esse outro, né, revoltoso. Ao contrário da Conjuração Mineira, gente, a Bahia tinha um caráter popular. A mineira não, já tinha um caráter mais intelectual. Né? Aqui na Conjuração Baiana, houve a participação dos mestiços que defendiam a mudança na estrutura social vigente na colônia. Aqui nós temos, então, a foto do Cipriano Barata, que foi enviado para a prisão no Rio de Janeiro e depois foi liberto em 1800. Tomou parte da Revolução Pernambucana em 1817 e também lutou na Confederação do Equador em 1824. Foi também deputado na Bahia, nas Cortes de Lisboa e também ativo jornalista. Preso por ordem de Dom Pedro I e foi libertado em 1830. Agora nós vamos falar sobre a conspiração dos Suassunas, que aconteceu em 1801. Então, gente, a conspiração dos Suassunas aconteceu em 1801, teve como centro aqui a loja maçônica Aeropago de Itambé e também na participação do Seminário de Olinda. Eles também foram influenciados pelo movimento iluminista e também pela Revolução Francesa. Eles queriam proclamar aqui uma república e pediram a proteção de Napoleão. Em 1801 foram delatados, procedeu-se a devassa, mas todos foram absolvidos porque não havia provas que os criminassem. Os Aeropago foi fechado em 1802 e reaberto com o nome de Academia dos Suassunas. Alguns dos participantes tomaram parte da Revolução Pernambucana, que aconteceu em 1817. Revolução Pernambucana, em 1817,
influência dos infames ideias francesas que chegavam pelo importante porto de Recife, as lojas maçônicas de Itambé, o patriotismo, a restauração do governo pernambucano aqui do Oriente e o Pernambuco do Ocidente foram centros de discussão e difusão desse movimento. Havia toda a tradição de resistência local, potencializada pela insatisfação com o governo de Dom João VI. Né? O Recife e Olinda, a gente tinha juntos cerca de 40 mil habitantes, enquanto o Rio tinha 60 mil habitantes aqui, né? E que todos eram insatisfeitos aqui com o governo Dom João VI. Vários motivos impulsionaram esse movimento, né, aqui da Revolução Pernambucana, de preferência por portugueses na administração pública, novos impostos aqui criados, né, pelo Dom João VI, né, e revertia para embelezar aqui o Rio de Janeiro, grande seca de 1816, que prejudicou a produção açucareira e de algodão, concorrência do algodão americano e do açúcar da Jamaica, prisão abolicionista inglês. O movimento era republicano e queria a independência não só de Pernambuco, mas também de outras províncias. O movimento começou com a tomada de Recife em 6 de março de 1817, a partir do regimento da artilharia. Cercado, o governador renunciou, o movimento foi liderado por Domingos José Martins, com o apoio de Antônio Carlos de Andrada e Silva e do Frei Caneca. Em 29 de março foi convocada uma Assembleia Constituinte, a separação entre os três poderes, o catolicismo foi mantido como religião oficial, a liberdade de culto, a liberdade de imprensa, a abolição de alguns impostos, porém a escravidão foi mantida aqui, aqui em Pernambuco. Aqui nós temos então a bandeira, né, as estrelas da bandeira da Revolução representam Pernambuco, Paraíba e o Ceará. Um dos desdobramentos, gente, que aconteceu aqui da Revolução Pernambucana foi a substituição do vinho por aguardente na missa e o uso de hóstia feita de mandioca. Emissários foram enviados para outras províncias, como Bahia, Rio Grande do Norte, e houve então adesão do movimento Ceará com a rápida repressão da coroa. O governador Conde dos Arcos enviou tropas por terra da Bahia e por mar do Rio de Janeiro, via Força Naval, 8.000 homens ao todo. Em 19 de maio, o governo provisório, né, aqui rendeu-se Recife e que foi aí, né, tomada. Um emissário foi enviado aos Estados Unidos para conseguir comprar armas, o apoio do governo americano e a adesão de exilados franceses. Não houve tempo, a República caiu antes. Houve várias prisões e as penas foram duríssimas. No entanto, a maioria dos revolucionários terminou anistiada. Somente 4 foram executados. Como compensação pela sua fidelidade ao príncipe regente, a comarca de Alagoas foi desmembrada de Pernambuco e a comarca do Rio Grande, atual Rio Grande do Norte, também foi desmembrada. E a independência, gente, já estava às portas. Todos esses movimentos que eu acabei de ler aqui e comentar com vocês, gente, foi só um pano de fundo para que viesse a posterior à independência do Brasil, porque as províncias já não estavam mais suportando os caminhos que o país estavam, né, aqui, né, acontecendo. Todos estavam insatisfeitos com o governo do Dom João VI, que já não tinha mais fôlego para governar aqui o Brasil, e aí foi então aqui, né, abriu-se as portas para que houvesse então independência. Então a gente acha que a independência ela aconteceu de um dia para o outro, mas muitas vidas foram ceifadas até que, né, pudesse vir aqui a independência do Brasil. Então os movimentos emancipacionistas aqui, né, ela simplesmente trouxe em evidência a insatisfação aqui por parte da população em relação ao governo metropolitano. A presença de Dom João VI na colônia não aliviou nem um pouquinho aqui as tensões, pelo contrário, fez com que elas se ficassem ainda mais presentes. Entre as elites havia forte influência de ideias liberais, republicanas e também federalistas. No plano social não havia, por parte dessas elites,
interesse de grandes mudanças na estrutura social. A manutenção da escravidão era quase, né, aí um consenso. E aí, gente, eu chego então, né, ao final dessa aula, né, e aí eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, se houver dúvida, vocês podem me procurar, tá? Que eu estarei aqui para atender, né, as indagações e os questionamentos de vocês. Tchau, até mais, fiquem com Deus.